Essa é a nossa quarta videoaula, onde vamos iniciar com os testes estatísticos para uma população, tanto testes paramétricos como testes não paramétricos. Eu tenho uma tabela de dados com uma variável quantitativa contínua e eu tenho uma variável aqui binária de presença e ausência. 0 para ausência e 1 para presença. Nós vamos utilizar essa variável para fazer um teste para proporções. Vamos lá primeiro iniciar com a variável x, quantitativa contínua. Quando eu quero fazer um teste para uma população, eu quero saber se a média da variável é diferente de um valor teórico. Então, este valor teórico ele é considerado fixo, ele não tem variabilidade, não tem distribuição sobre ele. Quero saber se a média da minha amostra ela é diferente de um valor específico. Seleciono a minha coluna e venho em Univariate One Sample Tests. Nessa janela, então, eu vou iniciar com o teste T. Aqui, em Given Mean, eu vou colocar o meu valor de referência. Então, eu quero saber se a minha média da amostra é diferente desse valor de referência. Eu vou colocar um valor de referência igual a 3. Quero saber se a média da minha amostra é significativamente diferente de 3. Clicar em computar. Ele me dá, então, a média que eu escolhi de referência, a média da minha amostra, 3,88, o intervalo de confiança de 95% para a média da minha amostra, baseado na distribuição normal, ou seja, o intervalo de confiança paramétrico, ele vai desde 2,96 até 4,81. A diferença da minha média amostral para a minha média de referência e o intervalo de confiança de 95% para essa diferença. Então, notem que ele vai desde menos 0,0304 até 1,82. Percebam que o valor 0 está dentro do meu intervalo. Se o intervalo de confiança para a diferença entre a média da minha amostra e o meu valor de referência contém o valor 0, quer dizer que eles podem ser o mesmo valor. Então, eu não vou concluir que a média da distribuição da minha amostra é significativamente diferente de 3. Eu posso observar isso pelo P, olha o P-valor. Foi 0,059, 0,06, então foi bem marginal. Quase que foi significativo. Então ele me diz, olha, as médias não são significativamente diferentes da minha Given Mean, que é 3. Eu vou trocar aqui para 4. Tem as diferenças e o meu p-valor também ele ficou maior, ou seja, mostrando que realmente tem uma evidência muito menor de que a média da minha amostra é diferente de 4. Eu vou trocar o meu valor aqui para 2. Com 95% de confiança, a diferença entre a minha média amostral e o meu valor de referência vai de 0,96 até 2,81. Então, o 0 não está incluído nesse intervalo. O meu p-valor também mostra isso. Olha, ele está muito abaixo de 0,05. Existe evidência de que a média da distribuição que eu coletei é significativamente diferente da minha média de referência, que é 2. As médias são significativamente diferentes. Caso eu não possa supor a distribuição normal para os meus dados, então eu posso utilizar o correspondente não paramétrico, que é o teste de Wilcoxon. Então a gente vem nessa aba, Wilcoxon Test, e o que ele faz é uma diferença em relação à mediana. Nós temos um valor de referência que é uma mediana. Vou colocar aqui de novo a minha mediana de 3 e vou calcular. Ele vai me dar aqui um valor para a mediana ser a mesma de 0,067. De novo, bem marginal, quase próximo de 0,05. As medianas não são significativamente diferentes. Veja que ele não me dá um intervalo de confiança para essa diferença.
Se eu coloco então a mediana para 2, então eu já encontro um valor P menor que 0,05. Há uma evidência forte de que a mediana da minha amostra é significativamente diferente de 2. Então, ele coloca as medianas são significativamente diferentes. Quando eu tenho uma variável binária, ou seja, de 0 e 1, e eu quero avaliar se a proporção de presenças é significativamente diferente de um valor de referência, então eu posso utilizar um teste para proporções. Eu tenho aqui a minha variável k e eu quero saber se a proporção de uns é significativamente diferente de uma proporção de referência. Eu venho univariate, one sample test, e venho aqui em binomial proportion. Eu vou utilizar como referência uma proporção de 0,5, correspondente a 50%. Eu quero saber se a proporção de uns é significativamente diferente de 0,5. Na minha amostra, a proporção deu 0,55, com um intervalo de 95% de confiança, que vai desde 0,31 até 0,78. Meu p-valor 0,63, ele me diz que não existe evidência para dizer que a proporção de uns na minha amostra é diferente de 0,5. Caso eu mude, então, essa proporção para 0,2, esse valor P ele já passa a ser menor que 0,05, e aí eu já posso concluir, então, que a proporção de valores uns na minha amostra é significativamente diferente de 0,2. Inclusive porque o intervalo de confiança não contém o valor 0,2. Ele vai só de 0,31 até 0,78. Ok? Bem rapidinho essa aula. Nossa próxima nós vamos começar então com a diferença entre duas populações, tanto testes paramétricos como não paramétricos. Até mais!